dirigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar... Olá, olá, meu caro aluno Q-Concursos! Tudo bem com você? Professor Vinícius Albuini chegando na área mais uma vez, hein? Nos vimos na data de ontem, estou voltando aqui para que possamos dar continuidade à nossa abordagem de Direito Processual Civil. Nosso curso e eventos estão sendo muito focados ao concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estou falando com você aí por algumas semanas já, fazendo aí uma abordagem sobre o tema, né, de Direito Processual Civil, voltado à nossa banca VUNESP. Tudo bem com vocês? Bem, você que está me assistindo nesse momento, não se esqueça de se inscrever no canal do Q-Concursos do YouTube e, consequentemente, ativar o sininho de notificações. Tudo isso para você ficar por dentro aí dos eventos que ocorrem diariamente, de forma gratuita, no canal do YouTube do Q-Concursos. Acho que pode ser muito legal, né? Segundo também, que é muito importante que eu gostaria de pedir para você, curtir esse vídeo. Curte esse vídeo e me dê a sua impressão, me dê o seu feedback. O que você achou, né? Ou eventualmente utiliza desse espaço aqui embaixo do vídeo para você fazer uma pergunta. Eu estou sempre verificando as manifestações de vocês para atender nas futuras oportunidades que eu apareço aqui no canal do Q-Concursos. Beleza? Tudo bem? Maravilha. Queridos, neste bloco nós vamos falar sobre um tema de grande importância para a sua preparação no TJ. Eu quero falar com você sobre improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido. Assunto que está previsto, né, no artigo 332 do Código de Processo Civil. O fato é, meus caros, quando há a propositura de uma petição inicial no Poder Judiciário, essa petição ela é distribuída ou registrada e, consequentemente, logo após ela vai ser encaminhada para alguma das varas daquele determinado fórum, daquela comarca, daquela subseção ou, eventualmente, daquela seção judiciária. O processo cai nas mãos do juiz e ele vai tomar algumas atitudes para verificar se a petição inicial é admissível. Se a petição inicial é apta, se ela está perfeita, se ela atende às exigências mínimas, se é de fato o caso de dar, digamos, prosseguimento ao processo ou se eventualmente ela contém algum deslize por parte do advogado, algum erro, algum equívoco por parte do advogado. E, consequentemente, verificar se esse equívoco será ou não suficiente para, às vezes, acabar com o processo. Porque dependendo da intensidade, da gravidade do erro, pode ser que o processo não tenha continuidade, ele vai acabar imediatamente. Mas pode ser que não, né? No melhor dos cenários a gente pensa, deu tudo certo, né? A petição está formalmente perfeita, todos os requisitos iniciais e essenciais foram devidamente demonstrados, eles estão presentes na petição inicial, consequentemente, digamos, formalmente, a petição atende à expectativa. Então ela acaba de superar uma barreira, a barreira da formalidade, né? Os aspectos mínimos e essenciais. Além disso, tem uma outra barreira que também pode encerrar com o processo imediatamente. É a barreira do cenário que nós vamos estudar a partir de hoje. Independentemente de qualquer que seja essa análise inicial, se o juiz verificar que não tem erro, que está tudo em ordem, está tudo perfeito e tem que seguir, é aí que de fato ele designa uma audiência de conciliação ou mediação e logo após ele vai citar o réu para que o réu compareça nessa audiência. A audiência é prevista lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. Isso não é novidade para você que está me acompanhando aqui pelo canal do Q-Concursos do YouTube. Nós já falamos muito sobre esse ato em específico. Tudo bem?
Então, antes de chegar nessa audiência, muita água passa por baixo da ponte. E que tipo de água é esse? Que tipo de barreira é essa? Que tipo de tormento pode ser esse com o processo, professor? Bem, a primeira análise relacionada à admissibilidade da petição inicial, ela está prevista aqui, ó, no artigo 321 do CPC. Vem cá. 321, ó. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Ou que ainda ela apresenta defeitos ou irregularidades. Defeitos ou irregularidades. Defeitos esses, ó, que são capazes de dificultar o quê? O julgamento do mérito. Se ela apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. Neste caso, o que o juiz vai fazer? Gente, se ela apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, aí o que ele faz? Ele vai designar, ó, uma oportunidade para o autor emendar a petição inicial. Então ele abre um prazo para o autor emendar a petição inicial, tá? Emendar ou completar a petição inicial. Então, emenda ou complementação da petição inicial. Ele vai, em outras palavras, designar uma oportunidade para o autor o quê? Cumprir aquilo que está faltando. Vai abrir uma oportunidade para o autor corrigir aquele vício processual. Tá? Essa correção de vício processual, ela tem um nome técnico para o direito processual civil. Chama-se emenda da petição inicial. Emenda da petição inicial. Tá? E importante destacar que ele tem que indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então ele vai abrir a oportunidade para o autor sanar aquele vício. Inegavelmente, a gente pode dizer que a emenda da petição inicial, ela é uma determinação do juiz quando ele verificar que a petição apresenta defeitos leves, irregularidades leves, que eventualmente irão dificultar o andamento, o julgamento do processo. Então ele abre a oportunidade para o autor corrigir aquele vício processual. Emenda da petição inicial. Eu costumo didaticamente chamar de vício processual sanável. Em outras palavras, a expressão sanável significa algo que dá para corrigir. Se eventualmente tiver um defeito, mas é um defeito leve, um defeito que admite correção, ele deve oportunizar, digamos, a chance do autor corrigir aquele defeito para que o processo siga tramitando normalmente. Se o autor, intimado acerca dessa decisão de emenda, não cumprir a diligência, olha o que diz o parágrafo único, ó. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Aí o que acontece? Se ele indeferir, a expressão indeferir a petição inicial, ela vai significar, sabe o quê? Sentenciar. Vai acabar com o processo. Professor, mas acabou de começar, já vai acabar? Vai. Eu te dei a chance de corrigir, você não corrigiu, estou indeferindo a sua petição inicial. Em outras palavras, estou colocando fim ao seu processo, sem, no entanto, apreciar o mérito, sem, no entanto, apreciar o conflito. Eu vou encerrar com o processo, vou acabar com essa ação logo no começo. E não vou dar nem a oportunidade de dar sequência. Por quê? Porque tem um defeito e com esse defeito dá para corrigir. Mas se você não corrigir, eu vou ter que extinguir, eu não consigo seguir sem a correção desse defeito. Então eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Artigo 321,
Caput parágrafo único. Cumulado com o artigo 485, inciso 1, que é a primeira hipótese em que o juiz profere uma sentença sem resolução do mérito. Primeira etapa é essa. Emenda da petição inicial. Tudo bem? Detalhe que você tem que absorver, assimilar aqui. Primeiro, quando cabe emenda, defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. Segundo, o prazo para emenda, 15 dias, claro, sempre 15 dias úteis. Terceiro, qual é a consequência para o autor que não cumpre a determinação de emenda do juiz? Ele vai indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito. Beleza? Sacou? Tudo bem até aqui? Vamos seguir? Maravilha. O fato é, após o juiz verificar a hipótese de emenda, pode ser que ele chegue à conclusão de que o processo contém um defeito processual. Contém um vício processual. Mas este defeito é um defeito gravíssimo. E, portanto, um defeito que não admite correção, que não dá para sanar. Então, naquela expressão que eu utilizei há pouco com vocês, seria o quê? Um vício processual insanável. Meus caros, se é algo que não dá para sanar, algo que não dá para corrigir, perceba, conclui comigo, raciocina. Tem um defeito, mas esse defeito é gravíssimo, tão grave que não dá para corrigir. O que eu vou fazer? Eu falo às vezes que o processo civil é questão de lógica, mas tem pouca gente que acredita nisso. Raciocina, ó, tá errado, mas é um defeito leve, então dá para corrigir. Eu vou te dar a oportunidade de corrigir. Você não corrige? O que acontece se você não corrige? Eu encerro o processo. Eu vou indeferir a petição inicial. Agora, muda a intensidade desse defeito. É um defeito que não dá para corrigir. Se o defeito não dá para corrigir, qual é a consequência? Fala aí. Ó, professor, seria o caso de indeferir a petição inicial de plano? Excelente, vem cá. 330 do CPC, ó. Do indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando? 1. For inepta. Professor, perdoe-me, tá? Eu nunca utilizei essa expressão no meu dia a dia. Eu até posso te afirmar que eu já usei, mas usei só em sala de aula, porque fora da sala de aula, eu nunca chamei alguém de inepto. Nunca. Tá? É uma expressão muito técnica, concorda? E, obviamente, você tem que saber, porque senão é isso que o examinador mais quer, concorda? Eu vou colocar uma expressão ali que ele não usa muito no dia a dia dele e pronto, vai dar uma baita de uma dor de cabeça. Não, não. Por quê? Petição inicial inepta é petição inicial mal feita. Mas ela é tão mal feita que não dá nem para corrigir. Se você não estiver contente com essa explicação, a lei vai nos trazer. Vem cá, ó. O que a Código de Processo Civil entende por petição mal feita? Petição que não dá para corrigir. Olha aqui, ó. Parágrafo 1º, ó. Tô no inciso 1, tá? Olha o parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando 1. Lhe faltar pedido ou causa de pedir. A petição inicial falta pedido ou falta causa de pedir na petição inicial. Ele vai julgar ela inepta e vai, ó, indeferir. Quando mais ela é inepta? 2. Quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses em que se permite o pedido genérico. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Essas 4 hipóteses aqui, ó, é o que a lei considera petição inicial inepta. Eu acho que pode ser bem provável que é uma questão no seguinte sentido. Assinale a alternativa que indica uma das hipóteses em que o juiz pode reconhecer a petição inicial como inepta. É bom estar preparado. Tá? Falta pedido ou falta causa de pedir. O pedido indeterminado, ressalvadas as hipóteses em que se admite o pedido genérico, que é o pedido indeterminado.
da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. É uma petição mal escrita, concorda? Eu li, mas essa conclusão não tem nada a ver com esse negócio? Negócio mais maluco? Ou 4, quando contiver pedidos, cumulação de pedidos, mas pedidos incompatíveis entre si. Nesses 4 casos, ele vai julgar a petição inicial inepta e, consequentemente, indeferir a petição inicial. Primeira hipótese. 2, na tela, ó. Também vai julgar indeferida a petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima. Parte manifestamente ilegítima. Tá? O fato é, legitimidade de parte, meus caros, legitimidade é um termo que está relacionado à chamada teoria geral do processo, tá? E o que significa a legitimidade da parte? Qual a implicação dessa expressão para nós? Bem, o termo legitimidade ou parte legítima, ele é um termo que está diretamente relacionado ao que nós tecnicamente chamamos de condições da ação. São exigências mínimas para você, de fato, ter o direito de ação. São 2 as exigências. A legitimidade e o interesse. Legitimidade e interesse. Tá? E veja que interessante. As 2 são causas de indeferimento, ó. Olha o inciso 1 e olha o inciso 2 e o 3, ó. A parte for manifestamente ilegítima ou o autor carecer de interesse processual. Parte manifestamente ilegítima e o autor carecer de interesse processual. Nesses 2 casos, o juiz vai indeferir a petição inicial de plano. De plano, não dá para corrigir. Eu estou encerrando com esse processo sem apreciação do mérito. Deu para compreender? Então vou indeferir de plano a petição inicial nesse caso. A 4ª e última hipótese de indeferimento da petição é aquela em que o autor não atende às exigências dos artigos 106 e 321 do Código. Bem, para um concurso público do TJ do Estado de São Paulo, me parece que saber o que significa o artigo 106 é desnecessário. Por quê? Porque o 106 não cai na sua prova, não pode cair. Agora, o 321, sim. A propósito, nem precisa ir tão longe, tá? Eu acabei de te explicar o 321, ó. Deve fazer uns 6 minutos que eu falei sobre ele. Professor, sério? Sério. Quando eu te disse que se o autor não emendar a petição inicial, o que o juiz faz? Ele indefere a petição. Então, quando ele diz lá que indefere, tinha que estar aqui. Então tá aqui, ó, o inciso 4. Quando não atendida a prescrição do 321, ou seja, quando o autor não emendar a petição inicial, o juiz vai indeferir mais uma vez. Deu para entender? Tranquilo? Maravilha. Numa terceira e última oportunidade, eu já te falei sobre a emenda, já te falei sobre o indeferimento da petição inicial. Até aqui tudo bem, né? Mas o fato é, pode ser que formalmente a petição inicial esteja perfeita. Então não é caso nem de determinar a emenda, nem tampouco de indeferir a petição inicial. Não dá. Eu tenho uma terceira barreira. A terceira barreira está prevista no artigo 332 do Código. E ela chama-se improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido. Artigo 332 do Código. Meus caros, atenção, isso despenca em provas, cai muito em provas. Nas causas que dispensem a fase instrutória, leia, fase de produção de provas orais. Como assim, professor? Provas orais? É. Testemunha, depoimento pessoal das partes, perícia. Não haverá necessidade desse tipo de prova. Ou seja, para eu apreciar o problema, basta tão somente eu confrontar documentos. É o primeiro requisito para o juiz julgar o pedido liminarmente improcedente.
nas causas que dispensem a produção de outras provas. Segue. O juiz, independentemente da citação do réu, grava isso, o réu não precisa ser citado, julgará liminarmente improcedente o pedido. Gente, me ajuda aí. Se o juiz vai julgar improcedente, significa que o autor ganhou ou perdeu, hein? O que você acha? Bem, o seu pedido não tem procedência, ele foi julgado improcedente. Significa que você não tem direito. Concorda comigo? Não tem direito. Então, o pedido improcedente, ele é um pedido que foi julgado contra o interesse do autor. Ele pediu alguma coisa, mas o juiz diz, você não tem direito. Quando que pode acontecer isso, dentre outras situações? Quando? Primeiro, quando o processo não necessitar da produção de outras provas. E segundo, quando o pedido do autor contrariar, súmula do STF ou do STJ. 2. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. E 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Nesses 4 casos, aliados ao requisito do caput, o juiz vai julgar o pedido improcedente de cara, sem o réu ter feito nada. Você já imaginou que fantástico é o réu nesse caso? Que ele fala assim, eu estou sendo processado? Estou. Ah, mas eu não me manifestei ainda. E vou te dizer mais, nem precisa, porque o juiz já te deu direito. Mas não fiz nada, não precisa. O pedido foi julgado improcedente de cara, de plano, na lata. O autor já perdeu logo no começo, mesmo sem o réu ter feito nada. Quando, professor? O processo não necessitar da produção de outras provas ou o pedido do autor for, contrário ao entendimento firmado pelos tribunais. Além desses 4 pedidos contrários, também cabe improcedência, parágrafo 1º. Também julgará liminarmente improcedente pedido se verificar desde logo decadência ou prescrição. Desde logo decadência ou prescrição, acabou. Ele profere uma sentença. Professor, se ele profere sentença, cabe recurso? Cabe. Qual? Apelação é o recurso. O recurso no processo civil contra sentenças chama-se apelação. É o que preceitua o artigo 1009 do Código de Processo Civil. Da apelação, que é interposta no prazo de 15 dias, ela é a oportunidade da pessoa manifestar o quê? Descontentamento e resignação, tá? Inconformismo em relação àquele tipo de decisão do juiz. Cabe apelação aqui? Cabe. Olha lá, parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito e julgado da sentença nos termos do artigo 241. Quer dizer, o autor ingressou e perdeu e não recorreu, acabou o processo. Eu vou só informar o réu que um dia ele foi processado, que um dia ele teve a chance de perder, mas o juiz verificou que ele tinha direito, mesmo sem ele ter feito nada, e proferiu uma sentença e acabou com o processo. Parágrafo 3º. O autor não concordou, aí o que acontece? Interposta a apelação, o juiz poderá se retratar no prazo de 5 dias. O juiz pode voltar atrás em 5 dias. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. E se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões também no prazo de 15 dias. Também no prazo de 15 dias. Sacou? Deu para compreender até aqui? Tranquilo? E aí, o que você me diz? Fiz um apanhado teórico introdutório sobre as etapas de admissibilidade da petição inicial. Feito esse apanhado,
nós temos condição de resolver algumas questões. Vamos lá comigo? Vem. Bem, abri aqui a minha mesa de estudos, né? E estabeleci os meus filtros, ó, Direito Processual Civil, VUNESP, em procedência liminar do pedido, todas as questões. Vamos comigo? Primeira questão. Natália e Paulo, em uma relação extraconjugal, tiveram uma filha. Amigavelmente, decidiram que Paulo pagaria prestação alimentícia no percentual de 30% sobre os seus ganhos, declarados em sua carteira de trabalho. Ocorre que, em dezembro, Natália solicitou que Paulo pagasse a prestação alimentícia, incluindo o percentual de 30% sobre o 13º salário e sobre a gratificação de férias. Paulo, inconformado, decidiu propor uma ação declaratória. Na petição inicial, juntou toda a prova necessária para a propositura da ação declaratória, toda a prova documental, e alegou que a prestação alimentícia não deveria ser calculada sobre o 13º salário, nem tampouco gratificação de férias. Meus caros, independentemente de qualquer tipo de aspecto, você tem que saber o seguinte. Raciocina comigo, ó, raciocina comigo. O que é prestação alimentícia? O que é pensão alimentícia? Você nunca mais vai errar um negócio desse. Pensão alimentícia, você concorda que é um valor que o pai ou a mãe ou os avós vão pagar para, entre aspas, suprir a ausência deles no lar conjugal? Porque convenhamos, imagina que haja uma família que tem lá um filho e o casal tá firme e forte. Se o pai dessa família receber férias, quem que vai usufruir dessas férias? O pai vai? Vai. E o filho? Também. Concorda? Maravilha. Esse casal tá tudo em ordem, tá tudo bem e tal. A mãe recebeu o 13º salário. Eu pergunto, aquele dinheiro que a mãe recebeu, ela vai gastar com ela? Vai. Mas ela vai comprar uma pizza para a família comer? Ela vai financiar uma viagem para a família? Então, o filho vai usufruir daquele dinheiro? É esse raciocínio que você tem que ter. Vai, professor. Pois bem, havendo divórcio, o que acontece? Aquele que eventualmente não vai ter a guarda pode ser compelido a pagar pensão. E essa pensão, ela serve principalmente, óbvio, né, para suprir todas as necessidades imediatas do aquele que é hipossuficiente na relação, aquele que necessita de alimentos. Mas não só isso. É para, eventualmente, digamos, compensar a ausência daquele no lar conjugal. Se o pai estivesse lá e recebesse férias, aquele dinheiro o filho ia usar? Ia. Se o pai está fora, quando ele recebe férias, o filho tem direito? Claro! Claro que sim! Entendeu? Ficou claro? Eu acho que agora não tem mais dúvida sobre isso. Tá? Assim sendo, olha lá, ó. Ele entrou com a declaratória para quê? Para não pagar alimentos sobre as férias e o 13º. Na petição inicial, juntou toda a prova para a declaratória. Se ele juntou toda a prova, o que você tem que sacar aqui, ó? Olha a banca. Não haverá necessidade da produção de outras provas. 332. Nas causas que dispensem fase instrutória. Não foi o que eu acabei de te explicar? É causa que não necessita da produção de outras provas. Além disso, ó, o pedido dele contraria entendimento do STJ no julgamento de casos repetitivos. Glória, professor, não acredito. Sério? Sério. Então, ó, o pedido dele, o processo dele não vai necessitar de outras provas, além do que o pedido contraria entendimento do STJ no julgamento de casos repetitivos. Ó, contrariar
acórdão proferido pelo STJ ou pelo STF no julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Contraria. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que: letra A. O juiz deve conceder de ofício a tutela de evidência para o pedido de Paulo. B. A ação deve ser julgada improcedente liminarmente. C. Não é o caso de improcedência liminar, uma vez que no caso hipotético é necessária a fase instrutória. D. É necessária a citação de Natália, por se tratar de direito indisponível. E, se for julgada procedente, o juiz pode se retratar independentemente do pedido de Paulo. Depois que você tem aquelas informações iniciais, na boa, é o que eu mais gosto, é a sensação que eu mais gosto. Você começa a dar risada das questões. Porque algumas alternativas são patéticas. Vamos lá comigo, ó. Letra E. Se for julgada procedente, o juiz pode se retratar independentemente do pedido de Paulo. Procedente. Por que o juiz vai precisar de pedido de Paulo sendo que ele está ganhando? Não foi ele quem entrou com a ação? Se for julgada procedente, quem ganhou? O Paulo. O Paulo vai pedir para ele se retratar. Juiz, eu ganhei, mas ó, não gostei, queria perder. Que loucura, professor. Ó, vamos rascar ela. Vamos riscar a letra E? D. É necessária a citação de Natália, por se tratar de direito indisponível. Gente, o pedido está contrariando o entendimento do STJ. Significa que o Paulo vai perder. A Natália vai ganhar. Para quê que ela tem que ser citada, queridos? Até porque, dá uma olhadinha aqui, ó. Nas causas que dispensem fase instrutória, o juiz, olha aqui, ó. Independentemente da citação do réu, a Natália é quem? É ré no processo. Ela não tem que ser citada. C. Não é o caso de improcedência liminar, uma vez que no caso hipotético é necessária a fase instrutória. Gente, fase instrutória para quê? Sendo que o litígio versa tão somente sobre a exigência ou não de pagamento de pensão sobre férias, a exigência ou não de pagamento de pensão sobre 13º salário. Que testemunha que eu preciso ouvir? O assunto é, juiz, você acha correto ele pagar pensão sobre as férias ou não? Ah, eu queria ouvir uma testemunha. Que testemunha? Não tem testemunha. É desnecessário a produção de outras provas. Tchau, letra C. Letra B. A ação deve ser julgada liminarmente improcedente. E aí? Letra A. O juiz deve conceder de ofício tutela de evidência para o pedido de Paulo. Gente, o juiz vai conceder uma tutela provisória para o Paulo, que está pedindo algo contra o entendimento do STJ. Faz sentido? Claro que não. Letra B, resposta correta. Tudo bem? Vamos seguir? 2. Acerca da improcedência liminar do pedido, assinale a alternativa correta. Aliás, vamos dar uma olhadinha na estatística dessa questão aqui, ó, que é uma questão boa, né? Ixi, Maria. O pessoal tá afiado, hein, gente? Quase 78% acertam a questão. 22 erram. Ai, 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 hein? Até achava que o índice fosse maior aqui, viu? Mas não, hein? Professor, acho que eu erraria. Então corre atrás, meu caro. Porque a concorrência é elevada, tá vendo? Aqui você tem uma noção da concorrência. Fala, puta, eu erraria essa questão. Significa que tem que levantar, tem que mudar o rumo aí.
Porque se 78% acertam e você está me dizendo que eventualmente você erraria, significa que você está atrás da concorrência. Concorda comigo? Essa estatística do que concursos ela é fantástica, ela é fenomenal. Para a gente ter uma noção e eventualmente tomar um choque de realidade. Fala, puta, eu erraria essa questão. Então eu preciso mudar a minha forma de estudar, porque eu estou atrás. Beleza? Vamos lá comigo? Voltando. 2. Acerca da improcedência liminar do pedido, assinale a alternativa correta. A. As hipóteses de impossibilidade jurídica do pedido ensejam a improcedência liminar do pedido, assim como a ocorrência de decadência, desde que esta seja demonstrada na fase instrutória. B. É cabível a improcedência liminar do pedido, se o pedido contrariar enunciado dos órgãos colegiados competentes no sistema dos juizados. C. O julgamento de improcedência liminar do pedido não se aplica ao mandado de segurança. D. Ainda que intempestiva, fora do prazo, a apelação contra a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido, pode o juízo acorretratar-se. E haverá improcedência liminar do pedido que contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de arguição de inconstitucionalidade. Tic-tac, 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 tic-tac. E aí? Professor, não sei. Vamos lá comigo então? Bora? Vou pro cantinho da tela aqui, ó. Vamos começar pela E. Haverá improcedência liminar do pedido que contrariará entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Certo. Ó. Contrariar entendimento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Olha a lei, gente. Ou assunção de competência. O que a questão fala? Arguição de inconstitucionalidade. Professor, que rasteira. Tchau. D. Ainda que intempestiva, o juiz pode se retratar. Gente, se ela é intempestiva, ela não tem efeito. No processo civil tem prazo, queridos. Eu não posso ficar praticando as coisas fora do prazo. Não tem como. Então, se ela é intempestiva, o juiz pode se retratar? Claro que não. O juiz não vai nem olhar a apelação se ela é intempestiva. Qual o prazo de apelação mesmo, professor? 15 dias é o prazo de apelação. Artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. 1003, parágrafo 5º. 15 dias úteis, claro. Tá? Se ela é intempestiva, o juiz não pode se retratar, não tem como. Não pode. Tá bom? Não pode se retratar. Tchau. A C é muito peculiar, muito peculiar. O julgamento de improcedência liminar do pedido não se aplica ao mandado de segurança? Vamos lá falar um pouquinho de direito constitucional? Tá? Por partes. Mandado de segurança é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição Federal. Tá? E para que serve o mandado de segurança? Bem, o artigo 5º, 69 diz: quando não couber habeas data ou habeas corpus, e eu estiver diante de um ato abusivo praticado por autoridade pública, né, é o que eles chamam de autoridade pública coatora, em face deste ato, cabe mandado de segurança. Lei 12.016 de 2009. Tá? Porém, esse mandado de segurança, que é nada mais vem a ser do que um processo de conhecimento de rito especial, ele tem algumas exigências, dentre as quais a gente pode dizer: demonstração de direito líquido e certo. Tá? Líquido e certo.
No entendimento doutrinário e jurisprudencial, o que se, digamos, materializa como direito líquido e certo é aquele, atenção, que é demonstrável por prova documental. Perceba como as coisas vão se entrelaçando. Se ele é demonstrável só por prova documental, tem ligação com o que a gente está estudando? Total. Porque para o juiz julgar o pedido liminarmente improcedente, o que a gente tem como primeiro requisito? Não houver a necessidade da produção de outras provas. Em outras palavras, o direito líquido e certo ele vai ao encontro do primeiro requisito. Agora eu te pergunto, por que não se aplicaria no mandado de segurança, sendo que o mandado de segurança já tem meio caminho andado? Claro que se aplica. É claro que se aplica no mandado de segurança. A letra A e a letra B estão na disputa, mas a letra A tem um erro. Qual, professor? As hipóteses de improcedência liminar do pedido ensejam a improcedência liminar do pedido? Veja, o termo impossibilidade jurídica do pedido, ele não é um termo muito atual, tá? Na verdade, no novo Código de Processo Civil, a gente não tem uma expressão como essa. Tínhamos no Código passado, hoje não tem mais. Porém, impossibilidade do pedido seria o quê? Seria eu de plano constatar que o pedido não é possível. Só que veja aqui, ó, assim como a ocorrência de decadência. A decadência é um caso de improcedência liminar do pedido. Ó, o juiz também poderá julgar liminarmente o procedimento quando verificar desde logo a ocorrência de decadência. Ela é um caso. Porém, olha o erro aqui, ó. Desde que demonstrada na fase instrutória. Gente, improcedência liminar do pedido não tem fase instrutória. Nas causas que dispensem fase instrutória. Não tem. Então, tchau, letra A. É cabível a improcedência liminar do pedido nos juizados especiais? É cabível. É cabível. Estatística. Misericórdia. Olha isso. Olha isso. Quase 70% erram. E olha onde está o maior erro, gente. Ó, letra E. Por quê? Porque a VUNESP é isso. VUNESP é isso, é letra de lei. Olha a VUNESP, que sacana, ó. Olha que sacanagem da VUNESP, ó. 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 Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Sim ou não? Sim. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. Sim ou não? Não. Olha aqui o inciso 3, ó. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. A banca quis confundir, pelo jeito deu certo, né, ó. Esse termo aqui com este termo aqui. Não dá. A letra E tá fora. A letra D tá fora. A letra C tá fora. A letra A tá fora. Vamos de letra B. Muita gente errou, hein? 78%. Apenas 31% aí acertou, né? Não, 68%, desculpa. Quase 70% erram. Quase 70% erram essa questão. Muito bom, né? Terceira questão, vamos lá? Caso a petição inicial contenha pedidos incompatíveis entre si. É o caso de A. Improcedência liminar do pedido. B. Indeferimento da petição inicial. C. Julgamento antecipado parcial. D. Extinção do processo sem resolução do mérito. E E.
Designação de audiência de conciliação e julgamento. Para resolver essa, tem que pegar o comecinho da aula de hoje. Me permita? Plaque. Ó. Plaque. Do indeferimento da petição inicial. Lembram? Te expliquei? A petição inicial será indeferida quando? 1. For inepta. Considera-se inepta a petição inicial quando? Contiver pedidos incompatíveis entre si. Olha o caminho, gente. Pedidos incompatíveis, inépcia. Inépcia, indeferimento da petição inicial. Vai marcar audiência? Não. Vai julgar antecipadamente o processo? Não. É caso de improcedência liminar? Não. Cuidado aqui, tá? Capciosa banca, capciosa. Por quê? No frigir dos ovos, se apertar, indeferir a petição inicial significa extinguir o processo sem resolução do mérito. Verdade. Mas, antes de extinguir, eu tenho que indeferir a petição inicial. Tem que indeferir. Antes de extinguir, tem que indeferir a petição inicial. Por isso, para este caso, ó, a gente vai de letra... Aqui, ó. Letra B. Indeferimento da petição inicial. Resposta correta. Indeferimento da petição inicial. Vamos ver a estatística? Tô adorando esse negócio de estatística, hein, gente? Isso é espetacular, hein? Ixi, Maria. Quase 77% acertam. De fato, essa questão era um nível um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais leve mesmo. Concordam? Um pouquinho mais tranquila, né? Mais sossegada. Né? Quarta questão. A improcedência liminar do pedido A pode ser decretada se o juiz verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Professor, gostei dessa letra aí, hein? Eu também. B. Pode ser decretada pelo juiz, independentemente da citação do réu. Opa! Mesmo nos processos em que se verifique a necessidade de dilação probatória, se o pedido contrariar súmula do STF. Ó, necessidade de dilação probatória, leia. Necessidade da produção de outras provas. Professor, percebi a maldade no olhar aí, hein? C. Pode ser objeto de agravo de instrumento. Te falei, qual o recurso contra a sentença, hein? D. Se impugnada por meio de recurso, poderá o juiz retratar-se no prazo de 10 dias. 10 dias é o prazo de retratação, sim ou não? E foi declarada inconstitucional por ofender direitos fundamentais processuais das partes. Em especial, o direito fundamental do contraditório da ampla defesa. Na boa, alternativa bonitinha, né? Você olha e fala, putz, daqui tem que estar certo, não é possível, um negócio tão bem rebuscado. Queridos, como é que eu vou ofender o direito do contraditório da ampla defesa não citando o réu, sendo que ele vai ganhar? Qual é o prejuízo do réu? Imagina, você é o réu, te entrei com uma ação contra você. Ah? Antes mesmo de você ser citado tal, você percebeu que você ganhou. Aí você fala assim, escuta, eu ganhei, ganhou, mas eu queria ter participado. Pra quê? Não, que eu queria ter falado alguma coisa. O que você queria ter falado? Você ganhou, meu caro. Mas eu não... Você ganhou. Acorda, você ganhou. Mas eu não falei nada. Você ganhou. Qual é o prejuízo que você teve? Você tá entendendo? Você não foi citado, mas qual foi o prejuízo? Misericórdia, professor, mas eu queria ter contestado pra quê, meu amigo? Pra quê? Professor, mas eu não fiz nada e ganhei. Não fiz nada. Nem citado você foi. Você nem contratou advogado. Não precisa. Você ganhou. Ufa! Sério? Sério. Ah, então foi bom. Qual foi a violação de direito contraditório da ampla defesa que você teve? Nenhum. Até porque o contraditório da ampla defesa no Código de Processo Civil está lá no artigo 9º. E ele diz que não se proferirá decisão contra
qualquer das partes, sem que ela seja previamente ouvida. Contra. Essa decisão foi contra ou foi a favor? Foi a favor. Tchau, letra E. Você é bonitinha, mas você é meio ordinária. Tchau. Letra D. A improcedência pode ser impugnada por recurso e que poderá o juiz se retratar em 10 dias? Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se no prazo de 5 dias. Tchau. C. Pode ser objeto de agravo de instrumento? Interposta a apelação. Apelação. Por que apelação? Porque é sentença. Não cabe agravo de instrumento de sentença. De sentença não cabe agravo de instrumento. 1009. Da sentença cabe a apelação. Então não cabe agravo de instrumento? Não, não cabe agravo de instrumento. Tá? B. Pode ser decretada pelo juiz, independentemente da citação do réu. Legal. Mesmo nos processos em que se verifique necessidade de dilação probatória, necessidade de produção de outras provas. Se o pedido contrariar a súmula do STF, ela é quase perfeita. Lembra daquele personagem? Tava quase tirando um 10. Não. Se precisa de outras provas, ela está descartada. Letra A. Pode ser decretada se o juiz verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Resposta correta. Estatísticas. Ai, ai, ai. Vamos ver? Vixe Maria, gente. Mais de 81% de acerto. Professor do céu, tô perdido. Por quê? Eu erraria essa. Eita. Se você erraria essa, de novo, corre atrás, corre atrás. Que a concorrência tá elevadíssima, hein? Mais de 80% das pessoas que fazem, acertam. É muita gente. Ah? Ó, 457 acertos, 106 erros. Elevadíssimo número, hein? Pode ocorrer improcedência liminar do pedido diante de decadência ou prescrição. Questão 4. Tudo bem? Tá conseguindo acompanhar aí ou não? Hã? Tá tudo bem as coisas aí? Professor, tá terrível. Calma, nem tudo está perdido. Vamos com calma. Próxima questão na tela. Nas causas que dispensem em fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. O que tem que contrariar, gente? Você sabe, concurseiro tem que estar muito ligado. Apenas, sempre, nunca, são sempre expressões muito perigosas, concorda? Apenas acórdão proferido pelo STF em julgamento de recursos repetitivos. Gente, quando o pedido contrariar acórdão de julgamento do STF em caso repetitivo, é caso de improcedência? É, mas não é apenas. Tchau, letra A. Apenas acórdão do STJ em julgamento de recursos repetitivos. Pô, a letra A e a letra B são iguais, concorda? Tchau. C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em assunção de competência. Eita, professor, essa daí tá melhor do que aquela lá que a gente viu, né? Sim, aquela outra falava incidente de arguição de inconstitucionalidade, pegadinha danada, lembra? D. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado em causas de primeira e única instância? Não. Enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre legislação federal. Não, é sobre direito local, ó. 332. Ó. Enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local, não sobre legislação federal. Letra C, correta. Estatística. Eita, essa é uma chuva, hein? Mais de 87% acertaram. Apenas 12% erraram essa questão. Convenhamos, né? Questão fácil. Questão fácil a gente acerta. Concorda?
Questão fácil, a gente manda ver, mete no pau, a gente acerta ela. Tranquilo? Beleza? Queridos, eram essas as perguntinhas, o material que eu tinha preparado para conversar com vocês sobre improcedência liminar do pedido, admissibilidade da petição inicial. Estou concluindo por aqui esse nosso evento, mas óbvio, já deixo aqui o convite, porque nessa semana teremos outras oportunidades. E você só fica por dentro dos horários das datas se seguir a rede social do Que Concursos e o Instagram do professor Vinícius Albuini, @Prof. Vinícius Albuini. Espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade. Também espero vê-los numa próxima chance. Até lá, fiquem todos com Deus. Bons estudos, gente. Tchau, tchau. Fui!